Olá, meus irmãos, meus amigos, muito bom dia, onde for dia, boa noite, onde for noite, boa tarde, onde for tarde. É um prazer estar com vocês para trazer mais uma reflexão, da Palavra de Deus. E nós estamos aí refletindo sobre elementos presentes na vinda de Jesus. Quais os elementos presentes na vida de Jesus? Quais os sinais, quais os elementos que mostram a vinda de Jesus? Tá bom? A pergunta é, há muita confusão relacionada a essa questão escatológica, né? E essa confusão, essas confusões surgem por quê? Porque normalmente os estudiosos da Bíblia, eles não... Eu também vivi um bom tempo assim. Eles não, assim, estudam a Bíblia para absorver o que nela está e seguir o que ela está dizendo. Não. Antes, eles formam pensamentos, formam uma ideia, formam uma interpretação, e aí eles começam a buscar versículos isolados dos seus contextos na Bíblia para provar que os seus pensamentos estão certos, para provar que os seus pensamentos estão coerentes, para provar que os seus pensamentos são bíblicos, quando na verdade eles estão utilizando a Bíblia para confirmar aquilo que eles acreditam ser. E na verdade o comportamento deveria ser exatamente o contrário. Seria estudar a Bíblia, meditar nela e seguir o pensamento da própria Bíblia, o que a própria Bíblia diz. Porque, na verdade, a Bíblia ela não precisa de intérprete. A Bíblia ela interpreta a si mesma. A necessidade de intérprete surge exatamente quando estão usando a Bíblia para provar um pensamento, provar uma ideia, provar uma interpretação. Aí sim, aí vai necessitar realmente de intérpretes para conseguir, digamos assim, fundamentar o pensamento. Mas quando nós pegamos a Bíblia, a palavra de Deus, para colocar em prática, para seguir a orientação que ela dá, para deixar ela dizer o que ela está dizendo, não há confusão, não há incoerência, não há contradição, de hipótese alguma na palavra de Deus. O que nós precisamos entender é que a palavra de Deus que nós temos nas nossas mãos, ela é uma tradução, né? Na verdade, ela não é... Eu não posso dizer assim, eu tenho uma Bíblia na mão, não. Nós temos uma tradução da Bíblia em nossas mãos, né? E você há de convir comigo que tradução está sujeita, a alterações, está sujeita a pontos de vistas pessoais, enfim. E a Bíblia, tendo em vista ela ser produzida, por mortais e para mortais, ela está canalizada, ela está condicionada a esses canais. E principalmente quando se faz uma tradução, mais sujeito ainda ela fica a essas tendências, ok? Dito isso aí, voltando aqui, poderíamos perguntar, Jesus virá invisível ou todo olho o verá? Há muita confusão, A Bíblia fala que é visível, outros falam que é secreto, outros falam que vem em segredo. Por que Jesus virá como relâmpago? A Bíblia fala que assim como o relâmpago sai do Oriente e do Ocidente, se mostra o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E normalmente temos a ideia de que firmamos um pensamento de que será rápido, quando na verdade o texto está mostrando que será visível. E
poderíamos nos perguntar o que acontecerá num abrir e fechar de olhos. Porque criaram-se um pensamento e criaram-se uma ideia, uma ideologia de que o arrebatamento seria um abrir e fechar de olho. O arrebatamento seria, né, num piscar de olhos. Será que a Bíblia está dizendo que o arrebatamento será num abrir e fechar de olho? Ou a Bíblia está dizendo que no abrir e fechar de olho acontecerão outras coisas? Essa é a questão, eis a questão, né? Como Jesus virá? Invisível ou todo olho o verá? Na sua vinda, como ele virá? Existe volta de Jesus? A Bíblia fala de volta de Jesus? Leia, preste atenção, medite em todas as passagens relacionadas, né, à vinda de Jesus e vê se a Bíblia fala que Jesus vai voltar. Se você parar para analisar, ela vai sempre estar dizendo, falando sobre vinda, a vinda. E para nós entendermos isso, nós precisamos fazer um balanço ou uma avaliação no ministério, né, na totalidade do ministério de Jesus, tendo em vista que nós aprendemos que ele é profeta, sacerdote e rei. Tá? Se ele é profeta, sacerdote e rei, então nós precisamos entender que, como profeta, ele veio como filho do homem, como filho de José, filho do homem. Essa é a sua missão como profeta, tá? E exerceu a sua missão como profeta estando aqui na terra, ok? E aí vem a segunda fase da sua vinda, tá? A primeira fase da sua vinda é o ministério profético. A segunda fase da sua vinda é o ministério sacerdotal, sumo sacerdote, ou seja, quando ele está hoje, né, nesse atual momento, ele está intercedendo por nós. Ele está como intercessor, ele está como paráclito, como aquele que intercede por nós junto ao Pai. Tá? E existe uma terceira fase na vinda de Jesus, que é o seu ministério de rei, como filho de Davi, virá para reinar, virá para governar, que aí é a terceira fase da vinda de Jesus, ok? Então, a vinda de Jesus, ela tem três fases. A primeira fase da vinda de Jesus é o período que ele esteve aqui na terra, fisicamente, num corpo físico, ok? Como profeta de Deus, como mensageiro de Deus. A segunda fase da vinda de Jesus é quando ele foi morto, sepultado, tá certo? Mas Deus o ressuscitou, né? Ao terceiro dia, como ele mesmo diz, e aí ele iniciou a segunda fase da sua vinda, que é a fase da intercessão, que é a fase do advogado, daquele que está advogando a nossa causa junto ao Pai. E por fim, virá a terceira fase da sua vinda, que é a fase de filho de Davi. Ou seja, quando a profecia diz, Deus promete para Davi que não faltaria rei para reinar e que ele colocaria no seu trono um rei com reino eterno. E o Apocalipse fala isso, né, no capítulo 20 lá, que ele reinará para sempre. Ok? Então, dito isso, começa-se então a tirar muitas dúvidas e incompreensões relacionadas à volta de Jesus. Mas nós lemos aqui, na última passagem que nós falamos com vocês, nós paramos aí no versículo 28 do capítulo 24 de Mateus, tá certo?
Hoje nós vamos ler os versículos 29, 30 e 31, tá? Versículo 29 diz assim, ó: E logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então mostrar-se-á no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor ou grande voz de trombeta, e ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. É importante nós deixar a Bíblia dizer o que ela está dizendo, não utilizá-la para fundamentar nossas ideias, fundamentar os nossos pensamentos, fundamentar os nossos conceitos, tá? Se você parar para analisar aí, você vai perceber que antes de ajuntar os escolhidos, o sinal será visível. O texto está dizendo aí, tá certo? Que haverá, se você parar para analisar, nós, hoje, principalmente os cristãos, as pessoas de Deus genuínas, de fato e de direito, estão passando por tribulação. No Brasil mesmo nós temos aí um exemplo claro, né, de tribulação, o certo passando pelo errado e o errado passando pelo certo. Um poder tirano, né, se levantando contra tudo aquilo que é justiça, contra tudo aquilo que Deus construiu, como, por exemplo, os princípios morais, os princípios da família, os princípios naturais da família, enfim. Uma perversão total, uma perversão moral dos direitos legais, dos direitos constituídos em consonância com a vontade do Criador, em consonância com o propósito de Deus, o Criador. E isso é tribulação. Tá certo? Agora, eu sempre falo para vocês, o anticristo ainda não manifestou. Já batizaram várias pessoas aí como anticristo na história. A última pessoa que batizaram como anticristo, até onde eu sei, é Macromo. Mas não foi, por quê? Como eu sempre falo para vocês, o anticristo só manifestará quando Jesus abrir o primeiro selo. E ele ainda não abriu o primeiro selo. O primeiro selo é o início da contagem dos tempos futuros. Enquanto Jesus não abrir os selos, nós podemos ficar despreocupados que não haverá anticristo na Terra. Evidentemente que a Terra está sendo preparada para isso, né? Se você parar para analisar, hoje, você em qualquer lugar que você estiver, você está fiscalizado, tá? O seu celular te entrega onde você estiver, o que você está fazendo, tá? Os tablets, os iPads, enfim, toda essa tecnologia de ponta, e cada dia que passa ela se aprofunda mais, ela se evolui mais. Está escrito, né, pelo profeta Daniel, que nesses dias a ciência se multiplicaria, o saber se multiplicaria, e as pessoas correriam de uma parte para outra em busca de mais e mais adquirir, mais e mais ter, mais e mais saber. E nós estamos vivendo isso aí, essa profecia do profeta Daniel. Ok? Então, se você parar para analisar e deixar a Bíblia dizer o que ela está dizendo, você vai perceber aí que o texto diz aí, ó, que o sol vai escurecer, tá? A lua não vai dar sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então mostrar-se-á no céu
o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Observa aí que, quando a Bíblia está falando do sol escurecer, nós precisamos entender que nesse momento do sinal da vinda de Jesus, essa fase final da vinda de Jesus, normalmente nós temos uma ideia de um foco de luz, ou de uma luz brilhante no céu. Não é isso que vai acontecer. Pode ter certeza, meu amigo, pode ter certeza, minha amiga, não é isso que vai acontecer. Eu sempre disse para vocês que me acompanham, que quando João, o apóstolo João, seleciona alguns materiais, alguns utensílios, alguns animais, alguns objetos para tentar passar para nós o que ele está vendo, a dimensão do que ele está vendo é muito mais, está muito maior, muito mais imensa, incalculável, imensurável do que aquilo que ele tenta passar para a gente aí na linguagem do Apocalipse. Entendeu? Quando a Bíblia está dizendo aqui que o sol, né, vai escurecer, a lua, a estrela e tal, meu irmão, meu amigo, o que Jesus está tentando dizer aqui é que o universo inteiro brilhará. Tá? Eu já vi alguém pregando, ensinando, e até com muita empolgação, né, de que o sinal da vinda de Jesus, que todas as tribos da terra o verão, é porque no arrebatamento, aí a terra entrará em caos, o mundo vai entrar em caos, e aí as redes de televisão, né, do mundo inteiro estarão focadas nos assuntos, e aí Jesus aparece, e através das câmeras de televisão do mundo inteiro, ele será visto no mundo inteiro. Isso é muita pobreza. Muita pobreza, muita pobreza. Esse Cristo é muito pobre, esse Cristo é pequeno demais para necessitar, entendeu? De telejornais mundial para se aparecer, para se mostrar. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, ele é o Criador, ele é o Filho do Criador, o Pai Celestial é o Criador. Ele não vai mandar o seu filho vir dependendo de câmeras e telejornais do mundo inteiro para focá-lo e mostrar. Não, o que é isso? O universo vai se contrair na direção do fulgor, com todo o seu brilho, para mostrar a grandeza desse Deus, para mostrar a glória desse Deus, meu amigo, minha amiga. Acreditar que com o arrebatamento a terra entrará em confusão, e aí as telejornais, né, do mundo inteiro estarão focados, anunciando, e aí Jesus aparecerá, e através das redes telejornais do mundo inteiro, ele será visto no mundo inteiro. É muita pobreza. Esse Jesus não é o meu. O que eu sirvo da Bíblia, o Filho do Deus vivo, jamais vai depender de redes de televisão mundial para ele se aparecer para o mundo inteiro vê-lo. Não, meu amigo, não, minha amiga. O texto aqui está dizendo para nós que o universo vai se contrair, o universo vai se mover no sentido de projetar, tá? De projetar, porque vem do céu, vem de cima. O universo vai se encarregar da projeção de que todo o planeta, todos os multiversos existem, verão o Filho de Deus vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Meu amigo, minha amiga, é demais. Minhas palavras são fúteis para expressar a grandeza e a glória que está para ser revelada. E observe aí que é só depois que essa glória se manifesta, é só depois, versículos aí
29 e 30, né, que essas glórias se manifestam, é só depois que a Bíblia diz aí no versículo 31 que ele vai enviar os seus anjos com grande clamor ou com voz de trombeta. Se você parar para analisar, o apóstolo Paulo fala que essa é a última trombeta. Lá no capítulo 15, versículos 51 a 54, Paulo fala que esta é a última trombeta. João fala lá no Apocalipse que é a sétima trombeta. Quando a sétima trombeta do Apocalipse tocar, está lá escrito que os reinos do mundo virá a ser de Deus e do seu Cristo. Ora, como é que a sétima trombeta toca, o arrebatamento já aconteceu, secreto, ninguém viu, entendeu? E aí a sétima trombeta toca, mas o texto diz que quando a sétima trombeta tocar, os reinos do mundo passou a ser do nosso Deus. Mas, segundo se crê, nesse período, o anticristo vai estar reinando na terra. Ora, como é que os reinos desse mundo se tornaram de Deus e de Cristo, se é o anticristo que vai estar reinando na terra? Então são interpretações, são pensamentos que não deixam a Bíblia dizer o que ela está dizendo. São ideias que não deixam a Bíblia dizer o que ela está dizendo. Apenas usam da Bíblia para provar suas ideias, para provar que estão certos, para provar que são os donos da verdade. Quando, na verdade, a Bíblia fala totalmente diferente. Depois que apareceu o sinal no céu, depois que o Filho do Homem se manifestar, depois que todas as tribos da terra lamentar sobre ele, depois que todas as tribos da terra vir ele, a sua glória, seu esplendor, com todos os seus exércitos de anjos, depois disso aí, depois de tudo isso, agora ele vai enviar os seus anjos, depois que todo mundo estiver vendo ele nos ares, com seus exércitos, etc., toda essa glória, aí ele vai enviar os seus anjos para escolher, para buscar nos quatro cantos da terra os seus escolhidos. Ora, quem são esses escolhidos? E você pensa que são esses escolhidos? Se for interpretar as ideias e não deixar a Bíblia dizer o que ela está dizendo, vão dizer que esses escolhidos são os que não subiram no arrebatamento. Vão dizer que esses escolhidos são os judeus. Mas a Bíblia não está dizendo isso. Até porque Jesus está falando para quem? Para os seus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? Não é a igreja? Ora, se Jesus está falando para os seus discípulos e os discípulos da igreja, então está falando para a igreja. Pensa um pouquinho. Deixa a palavra dizer o que ela está dizendo. Só depois que aconteceu o sinal e todo mundo vê, toda a terra vê e lamentar, aí a Bíblia diz que virão, ele vindo sobre a nuvem do céu com poder e glória. Só aí, depois disso aí, é que ele vai enviar os seus anjos com grande voz de trombeta, e os anjos vão ajuntar os seus escolhidos desde os quatro ventos da terra, de uma a outra extremidade da terra. Quem são os escolhidos? Jesus falou assim em João 15, Não fosse vossos que me escolhesse, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei para que vá deis frutos. Quem são os escolhidos que Jesus escolheu? Será que os escolhidos que Jesus escolheu, os anjos estão vindo, eles erraram o endereço? Será que os anjos que estão vindo aqui buscar os escolhidos, eles erraram o endereço? Os escolhidos já foram, e eles não sabem, eles não sabiam, eles não souberam, e vieram, e os escolhidos já estavam lá? Pense. Reflete. A Bíblia diz o que ela está dizendo. Eu não estou afirmando nada para você. Estou apenas lendo a Bíblia com você. Estou apenas
meditando com você no que está escrito na palavra. Depois do sinal, depois que todo olho verá, depois que toda a tribo da terra lamentar, aí ele vai enviar os seus anjos. E aí os anjos vão buscar os seus escolhidos. Dizem que quem vai levar a igreja para o céu é o Espírito Santo. Mas por quê? Porque pegam a ideia e buscam versículos na Bíblia para fundamentar suas ideias. Mas a Bíblia está dizendo que quem vai ajuntar os escolhidos de Deus na face da terra são os anjos. Mais à frente nós veremos isso aí. Tá? Lá no Apocalipse capítulo 1 e versículo 7, em consonância com aqui, ó. Apocalipse capítulo 1 versículo 7, está em plena consonância com o que está escrito aqui, ó. O texto diz lá, sobre as nuvens, ele virá com as nuvens, e todo olho o verá. Não será invisível, será visível, todo olho o verá. Está lá, Apocalipse capítulo 1, vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, ó. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, inclusive aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra se prantearão sobre ele, sim, para todo sempre. Amém. Olha aí, em plena sintonia, em plena harmonia com Mateus 24. Se nós deixarmos a Bíblia dizer o que ela está dizendo, é isso que ela vai dizer. Agora, se nós formos pegarmos os versículos para fundamentar pensamentos, ideias e conceitos, aí ela não vai conseguir dizer o que ela está dizendo, e aí surgem muitas confusões. Ok? Então eu gostaria, né, de que a gente refletisse aqui, e que você pode parar e possa analisar. No mesmo texto em que se refere à vinda do Senhor Jesus, também trata do arrebatamento. Essa é a verdade bíblica. E qual a necessidade de os anjos virem juntamente com o Senhor Jesus? Por que os anjos é que virão junto com o Senhor Jesus? Lembrem-se da passagem do joio e do trigo, que são os anjos que farão a separação entre o joio e o trigo. Em Mateus, no capítulo 13, versículo 30, por exemplo, na parábola, o vinhateiro quer arrancar o trigo, melhor, o joio. Aí, Jesus ensina que deixa ambos crescerem juntos até a ceifa. Tá? Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, e o trigo ajuntai no meu celeiro. Aí, Jesus continua ensinando. E lá no versículo 39, ele diz assim, ó, o inimigo que semeou o joio é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são quem? O Espírito Santo ou os anjos? A Bíblia está dizendo. Quem são os ceifeiros? Quem vai separar o joio do trigo? Quem vai selecionar o trigo nessa metáfora, nessa parábola, e colocá-lo na despensa e pegar o joio e lançar no fogo? Jesus está ensinando aí, está mostrando. Se nós deixarmos Jesus nos orientar, nos conduzir, nos direcionar, não vai ter problema, não vai haver equívoco, não vai haver confusão. Mas o problema, como eu disse no início, é que as pessoas formam uma ideia, formam um conceito, e eles então querem pegar versículos da Bíblia para fundamentar, para provar os seus conceitos. Jesus continua dizendo, o Filho do Homem, né, mandará ao Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo,
e os que cometem iniquidade. Observe aí que os anjos eles têm uma missão tremendamente forte e ativa no arrebatamento, na seleção, na separação, no momento de separar o joio do trigo, no momento de selecionar os escolhidos, no momento de ajuntar os escolhidos nos 4 cantos da terra. Os anjos têm essa missão. Eu fico por aqui. Na próxima oportunidade, a gente volta dando continuidade, tá certo? E continuando observando aí a palavra de Deus, tá bom? Fique na paz, meu amigo, minha amiga, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. A gente volta na próxima oportunidade, dando continuidade aqui com a nossa reflexão, tá bom? Deus te abençoe e até lá.